Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao primeiro livro de Samuel. Hoje, os três últimos capítulos 29, 30 e 31. A gente tem que lembrar, no capítulo 29, vai ressaltar bem isso, que Davi estava refugiado na terra dos filisteus. Estava servindo ao rei filisteu, porque ele estava refugiado de Saul, que queria matá-lo, né? E aí, é interessante a gente observar que o pessoal filisteu começou a desconfiar de Davi. Muitos governantes, né, começaram a desconfiar de Davi, porque havia um cântico entre eles lá: Saul bateu seus milhares, Davi suas dezenas de milhares. Então o rei Aquis chamou Davi e disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente de ter servido comigo no exército. Desde o dia que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. E Davi perguntou: o que foi que eu fiz? Né? Descobriste alguma coisa contra teu servo? Aquis reconheceu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo junto com os seus servos que vieram com você e partam de manhã, assim clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar para a terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jerel, porque eles iam até em guerra, né? E no capítulo 30, a gente vai ver que Davi e os seus soldados chegaram à cidade de Ziclag no terceiro dia. E os amalequitas tinham atacado, que era um povo de lá da época, né? Assim como os moabitas, os amalequitas, né? Era daquela região toda de Canaã, tinham atacado a cidade, né? Tinham incendiado Ziclag, levaram prisioneiro todos que estavam lá, mulheres, jovens e idosos. Não mataram ninguém, os amalequitas não mataram ninguém, mas levaram consigo tudo que podiam pelo caminho, né? E aí Davi, quando chegou em Ziclag, viu a cidade destruída. E aí viram que suas mulheres e filhos também tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais força. As duas mulheres de Davi, Ainoã e Abigail, Ainoã era Jerel e Abigail era a mulher de Nabal, né? Foi a mulher de Nabal. Foram levadas também. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe esse colete a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo persegui-los? Davi consultava o Senhor: devo persegui-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e libertará os prisioneiros. Davi e 600 homens foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E aí, meu irmão e irmã, encontraram o Egito no campo e trouxeram a Davi. Davi deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e beber. Davi perguntou a ele: a quem você pertence, de onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor, me abandonei quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb, território que pertence a Judá. Então, Negueb pertencia à tribo de Judá, né? Davi perguntou para ele: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me trará nenhum mal, e eu te levarei até ele. E levou Davi até lá, os amalequitas. E Davi atacou os amalequitas no dia seguinte, meu irmão. Atacou os amalequitas no dia seguinte, libertou todo mundo. E quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente de vocês tirado dos bens do inimigo do Senhor. E os amalequitas eram idólatras, né, e consideravam inimigos do Senhor, né? E aí, vocês vão ver no capítulo 31, último capítulo, que em combate com os filisteus, né, os israelitas, que Davi que não foi combater com os israelitas, contra os israelitas, né, ele foi combater com os amalequitas.
porque os filisteus estavam em guerra com os israelitas. Durante o reinado de Saul todo foi guerra contra os filisteus. Vocês vão observar que os israelitas foram postos em fuga. Muitos caíram, né? E perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatã, que era irmão amigo, era amigo pessoal de Davi, né? Abinadab e Malquizu, filhos de Davi, mataram os 3 irmãos. O combate foi se tornando cada vez mais violento e aí Saul foi ferido com uma flechada. Então Saul falou para o escudeiro assim dele: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofreria vergonha de cair na mão desses incircuncisos. E a gente está vendo aqui que é mais um erro de Saul, né? Ninguém pode tirar a própria vida. A vida foi dada por Deus e a Ele deve ser ofertada novamente, né? A Ele, Deus é o Senhor da nossa história e nossa vida pertence a Ele. A gente tem que levar em conta e aprender disso aqui. Aí o escudeiro estava apavorado e não quis matar Saul, né? Então Saul pegou a sua própria espada e jogou sobre ela, né? Quando o escudeiro viu aquilo, pensou assim: eu vou morrer. E aí o escudeiro morreu também com ele. Morreu Saul, seus 3 filhos e o escudeiro. E todos os soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do lado do Jordão, leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las, né? E aqui, meu irmão e minha irmã, a gente vê aqui o último capítulo do primeiro livro de Samuel. Vimos aqui a importância de Samuel, né? Samuel foi o último juiz. Samuel, contra a vontade e obedecendo a Deus, porque o povo clamou, ungiu Saul. Depois Saul se perverteu do caminho e ungiu Davi. Vocês vão ver que o segundo livro de Samuel vai retratar Davi como o representante genuíno de um governo teocrático, o rei teocrático. O que é o rei teocrático? É aquele que serve ao Senhor. Porque a ideia inicial de Samuel era estabelecer um governo teocrático. Mas a gente vai ver que o povo ficou muito longe disso. Infelizmente ficou muito longe e o povo viveu em guerra, não obedeceu. O tempo todo aquela questão da bênção da maldição lá que Moisés falou lá atrás, bênção, maldição, Josué também falou, e a gente vai vendo o tempo todo esses embates, não obedeceram em nada, é arrependimento, guerra, e a gente está vendo isso aqui. E Samuel foi muito importante nesse sentido, né? Que começou a organização do reinado teocrático, né? E o rei só tinha uma função, só tinha uma lei que o rei deveria obedecer. Qual era essa lei? Chamada lei do rei. Era justamente obedecer às leis de Deus, guardar as leis de Deus, para que fosse obedecido por todo o seu reino. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos conduzindo, nos abençoando sempre, em nome de Jesus.